O canal Elementar cria mini documentários que abordam diversos temas, geralmente relacionados ao cotidiano brasileiro. Seu criador, Thales Passos, postou seu primeiro vídeo em 2018 numa vibe bem daily vlog, mas logo encontrou seu estilo de edição, que se tornaria uma das características do canal e faria com que ele conquistasse mais de 1.200.000 inscritos e mais de 120 milhões de views. Além de usar e aproveitar muito dos B-rolls para ilustrar o que está sendo dito no roteiro, a edição também se destaca por animações minimalistas, mas muito charmosas como essa. Certo dia, com minha mãe no supermercado, fui atrás de um vinho que havia achado muito bom. Era o vinho Apaixonante, que eu acabei descobrindo que tinha nota 4.2 no Vivino e custava só R$ 39,00 nesse supermercado. Realmente uma oferta e tanto. Eu levei 4 garrafas e minha mãe levou as outras 5, e assim acabamos com todo o estoque. Já no caixa, fomos surpreendidos pela representante da marca que tinha acabado de repor o estoque e queria saber quem tinha pego as últimas 9 garrafas. Conversamos por um tempo e ela disse que esse mesmo vinho ia ser vendido em outra rede de supermercados, mais gourmetizada, com outro rótulo, só que por R$300. Mas a pergunta que sempre nos aflige é: dá pra fazer isso usando somente o CapCut? Mas é elementar que sim. Na minha cabeça tinha ficado melhor. Pra começar, como é o padrão, nós precisamos de um roteiro. Eu já fiz aqui esse mini roteiro que segue a mesma estrutura do original do canal Elementar, mas com algumas pequenas mudanças. E sim, vai ter café. Quero café! Terminado o roteiro, a gente precisa de um áudio. Você pode usar alguma voz gerada por IA, se você preferir, mas é sempre melhor usar a sua própria voz, e é o que eu vou fazer nesse caso. Para gravar direto no CapCut, é só clicar aqui nesse microfone, selecionar aqui o microfone correto, clicar aqui nesse botãozinho vermelho e começar a falar. Por R$100. Terminei de gravar, vou cortar todos os erros e pausas aqui para deixar esse áudio mais dinâmico possível. Áudio pronto, agora precisamos de uma parte trabalhosa, mas essencial: reunir os recursos necessários para essa animação. Mas sabe o que é essencial, não é trabalhoso e vai me dar muita animação? E uma dica, não é café. Claro que é a sua inscrição nesse canal. Tá gostando desse vídeo? Saiba que temos dezenas de outros como ele aqui no canal, a um clique de distância. E clicando aqui no like e se inscrevendo, você garante que não vai perder mais nenhum. Agora, voltando aos recursos. Vou precisar de 3 sólidos, um branco, um amarelo e um roxo. Eu fiz usando o Photoshop, mas você pode usar o Canva ou o Photopia, que são de grátis. Depois eu fui procurar um carrinho de supermercado já sem o fundo e uma textura xadrez para usar no chão. E então eu comecei a procurar a foto perfeita de um corredor de supermercado. E por perfeita, entenda mais fácil de cortar as prateleiras. Vou precisar também, não de um, mas de 2 pacotes de café iguais, mas com rótulos diferentes. Para isso eu usei a Leonardo AI para gerar a imagem até conseguir um resultado interessante, e como eu ia precisar de uma representante da marca, aproveitei e gerei também. O próprio Leonardo AI remove o fundo, mas eu achei que ficou meio porco, então eu mesmo removi o fundo da representante e depois eu dupliquei ela e fiz essa versão meia boca dela com a boca meio aberta. Cortei então um dos pacotes de café, removi o fundo, aí para manter as mesmas dimensões eu só dupliquei o arquivo e mudei o rótulo. Acabou? Claro que não. Precisamos também de uma mão segurando um celular e de um print do app que não existe, Cafino. Para isso eu peguei um print do app Vivino e fiz essa montagem tosca. Quase acabando, também preciso de uma mão pegando. Essa mão pegando eu dupliquei e fechei mais os dedos para dar essa animaçãozinha, e para fechar peguei também essa etiqueta bonitinha. Reunido e organizado todo esse material, vamos importar tudo pro CapCut e começar com a edição. E é sempre mais fácil começar com um fundo. Aqui no vídeo original, o fundo parece que é só um sólido branco. E na verdade é, mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, dá pra notar que ele tem um leve tom azulado. Saca só a diferença de cor dele para um sólido totalmente branco. Para chegar nesse resultado, com o sólido branco já na timeline, a gente vai clicar nele e vai vir em ajuste. Aqui em básico, a gente vai vir aqui em temperatura e puxar um pouquinho aqui pro frio. E aqui no brancos e pretos, eu também vou dar uma regulada. E pronto, só com isso, ó, já ficou bem mais parecido. Agora vamos construir essa primeira cena, o corredor do mercado. Primeiro puxamos essa textura xadrez aqui, que vai ser o chão do local. Agora colocamos também as 2 gôndolas, tanto a da esquerda quanto a da direita. E por fim, adicionamos o carrinho. Antes de continuar, é interessante dar um ajuste nas cores de cada um desses elementos para que eles fiquem mais harmonizados. Eu não vou focar nisso nesse vídeo, mas se você quiser entender mais sobre color grading e color correction no CapCut, salve
esse vídeo que tá aparecendo aí no card pra você assistir depois desse. Um pouquinho mais harmonizado, vamos começar então a dar vida pra essa cena. Pra começar, vamos vir aqui em efeitos e vou jogar o efeito pêndulo no carrinho de compras. E aqui nos detalhes vamos dar uma ajeitadinha pra ficar um movimento sutil. Agora nós vamos usar alguns keyframes pra passar a impressão de que esse carrinho tá se movimentando pra frente. Vou começar aqui com um dos lados da prateleira aqui, com o lado direito. Com a agulha no começo da track, vou marcar um keyframe aqui em Transformar 2. Como eu quero que essa cena do mercado dure até aqui o momento que eu começo a falar do café, eu vou arrastar a agulha até aqui quase no final, dando um respiro para poder tirar os elementos da tela depois e vou marcar mais um keyframe em Transformar 2. Agora vamos pensar como essa prateleira se moveria se eu estivesse andando empurrando o carrinho para frente. Pô, ela ia aumentar de tamanho, ok, ela ia aumentar de tamanho, mas não só isso, né? Ela também se move um pouquinho aqui para fora. Para ver se tá ficando bom, a gente tem que repetir a mesma coisa no outro lado aqui da prateleira. Vou marcar um keyframe em Transformar 2 aqui no começo da track e alinhado com a track de cima a gente marca outro keyframe aqui em Transformar 2. Vou aumentar o tamanho a mesma quantia que eu aumentei a da direita e vou puxá-la pro lado a mesma quantia que eu puxei na direita, que foram 20. E assim nós temos esse resultado. Para fazer mais sentido, claro, a gente tem que fazer também com o chão. Marco um keyframe em Transformar 2 aqui no começo da track e alinhado aqui com os outros keyframes, eu marco outro também em Transformar 2. O chão eu também vou aumentar um pouquinho o tamanho e arrastar ele um pouquinho para baixo. E como tudo na edição, isso aqui é teste, teste, teste. Vai tentando aí tempos e movimentações diferentes até chegar num resultado que te agrade. E por enquanto já temos isso. Certo dia, fui com a minha namorada na venda do seu Ernesto. Depois desse trecho, tudo que tá na tela sai e aparece esse pequeno círculo com uma garrafa de vinho no meio. Então, primeiro vamos animar a saída dos elementos do supermercado. Nesse ponto aqui eu já quero que tudo tenha saído da tela, então eu vou marcar um keyframe em Transformar 2 em todas as 4 tracks. Vou contar aí mais ou menos uns 30 frames para trás e vou marcar mais um keyframe em cada uma das 4 tracks. Agora nesse keyframe da frente a gente tem que tirar tudo isso aqui da tela, mas não é simplesmente tirar. A gente tem que tirar, mas dar esse efeito que tá passando tudo para trás da câmera, tá vendo? Para isso a gente vai não só aumentar o tamanho, como também arrastar ela aqui pro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, ó, aumentar pro máximo e arrastar ela aqui pro canto. Aí você vai testando até achar aqui o ponto certo. Fazemos a mesma coisa com o chão e com o carrinho. E com isso temos os elementos saindo da tela. Agora vamos montar esse círculo redondo bonitinho com o nosso produto. Aqui separado na track, eu vou jogar o sólido amarelo. Vou vir em vídeo mascarar e escolher aqui o círculo. E vou deixar aqui de um tamanho que ocupe quase a tela toda. Agora eu vou voltar aqui em básico e diminuir um pouquinho o tamanho. Até aqui mais ou menos, que é o tamanho que eu quero que ele fique na tela. Se você notar aqui no vídeo original, o círculo não fica parado. Ele tem uma pequena ondulaçãozinha nas bordas. Para isso a gente tem que transformar essa track em um clipe composto. Clica com o botão direito, vem aqui em criar clipe composto. Agora a gente vai vir em efeitos, vai achar esse efeito onda e vai jogar aqui no seu clipe composto. Agora é ajeitar aqui os detalhes para ficar uma animaçãozinha bem sutil só na borda. E usando essas configurações aqui, nós já temos um efeitinho bem arrojado. Agora é só pegar um dos cafés e arrastar aqui por cima do círculo, e aqui no preview mesmo a gente diminui o tamanho para encaixar ele junto com esse círculo amarelo. Posicionado aqui, é só selecionar os dois e criar outro clipe composto. Terminado, vamos animar então a entrada dele na nossa cena. Aqui, conforme o mercado vai embora, ó, ele já entra aumentando de pequeno para grande e também tem um fadezinho na opacidade, olha só. Para facilitar, a gente pode selecionar toda essa parte aqui do mercado e transformar em um clipe composto. Dessa forma fica um pouco mais organizado. E aqui quando a prateleira começa a sair, eu já quero que ele comece a aparecer. Então eu vou alinhar o clipe aqui junto com esse momento. Com a agulha aqui no começo do clipe composto, a gente vai marcar um keyframe em Transformar 2 e em mistura. E aqui no ponto em que todo o mercado já saiu de cena, a gente vai marcar outro keyframe em Transformar 2 e em mistura. Voltando a agulha aqui pro primeiro keyframe, a gente vai zerar a escala e aqui em mistura também vai zerar a opacidade. E assim nós temos esse efeito.
Aqui no vídeo do Elementar, logo após isso, entra um celular, tira uma foto do produto e aparece na tela um print do app. Vou começar jogando aqui a mão com o celular por cima de tudo na track e já vamos remover aqui essa parte verde vindo em vídeo, remover o plano de fundo, chroma key e com o conta-gotas a gente vem aqui e clica na parte verde. Agora vamos alinhar o celular bem aqui no meio, que é onde vai ser a posição final dele. Agora é só animar essa mão vindo de fora da tela. Vou marcar um keyframe em Transformar 2 aqui no começo da track, vou pular aqui uns 20 frames mais ou menos e vou marcar outro keyframe em Transformar 2. Volto a agulha aqui no primeiro keyframe e tiro ele da tela, colocando aqui um pouquinho pro lado, ó. E assim temos esse resultado. No momento em que o celular trava no café, eu quero que já apareça o print do app. Então vou adicionar ele aqui, ó, na track de baixo da track da mão com o celular e vou ajeitar ele aqui pro tamanho ficar direitinho. Beleza, e agora a gente só vai dar um tchan nessa entradinha da mão, mexendo nas curvas de velocidade. Aqui nessa track da mão com o celular, você clica com o botão direito, vem exibir animação de quadro-chave. Como a gente não modificou o tamanho dessa mão, ok, em escala não vai ter nada. Mas em X e Y vai ter aqui a movimentação que a gente fez. Para dar uma suavizada, você seleciona o keyframe e clica aqui em curva automática, mesma coisa com o outro keyframe. Abre também aqui a parte do elemento Y, selecionou a curva automática, selecionou curva automática. Infelizmente ainda não tem jeito de fazer isso automático no CapCut, mas olha como já ficou mais interessante. Logo depois a mão com o celular sai e magicamente já tem uma etiqueta de preço ali colada na garrafa. E para adicionar essa etiqueta, primeiro a gente precisa criar ela. Vou jogá-la aqui também separado na track, vou dar uma ajustadinha aqui na cor. Como eu sei que ela vai ficar presa na garrafa, eu vou virar ela aqui pro outro lado. E agora eu vou adicionar um texto aqui por cima dela, vindo em texto, puxando aqui um texto padrão. E nesse texto eu vou escrever aqui, promoção R$20. Vou escolher uma fonte aqui que seja bem legível, vou mudar também a cor. E aqui em mistura eu vou tirar um pouquinho só para misturar a cor com a etiqueta. Beleza, ficou do jeito que você quer, junta os dois e cria um clipe composto. Nesse ponto aqui eu já vou querer tirar o celular da tela. Então um pouco antes disso, eu vou voltar a agulha aqui e vou fazer um corte nesse clipe composto do círculo com o café. Vou selecionar esse clipe composto aqui da etiqueta e dar Ctrl C para copiar ele. Agora a gente vai entrar nesse clipe composto aqui do café clicando 2 vezes nele. E uma vez aqui eu vou apertar Ctrl V para colar a etiqueta. Aí é só ajustar o tamanho da etiqueta e colocar ela aqui presa atrás do café. Agora, para dar uma animada nessa etiqueta, a gente vai vir aqui em efeitos e arrastar o efeito pêndulo nela, lembrando de modificar aqui as configurações dos detalhes para ficar uma coisa bem sutil. Ok, já temos lá uma movimentaçãozinha na nossa etiqueta. Agora eu clico aqui nessa setinha para voltar para minha timeline original. E agora a gente vai tirar essa mão com o celular daqui. A gente vai selecionar a mão com o celular e o print do app, clicar com o botão direito e criar um clipe composto, para ficar mais fácil tirar tudo isso aqui da tela. E aqui eu já quero que ele saia. Então eu vou marcar um keyframe aqui em Transformar 2, vou pular aqui mais ou menos uns 20 frames e vou tirar ele aqui para fora. Lembrando de também vir aqui na curva de velocidades e colocar curva automática nos keyframes. Saiu, não vai voltar mais, a gente pode cortar esse resto de track para não ficar aqui atrapalhando. Assim o celular entra, bate a foto, sai e a etiqueta já está lá. Voltando aqui ao vídeo, logo depois ele fala quantas garrafas levou e uma garrafa de vinho viram 5. Então nosso café precisa virar 5 também. É nesse ponto aqui que eu falo quantos pacotes eu levei, que eu quero que surjam mais 4 pacotes de trás desse. E a forma mais fácil de fazer isso é com uma little gambiarra. A gente vai animar dentro do clipe composto. Por que isso? Porque mantém o projeto um pouco mais organizado e porque depois eu vou ter que arrastar tudo pro lado. Então se eu fizer tudo separado, eu vou ter que transformar em um clipe composto de qualquer jeito. Aqui eu quero que a animação comece, eu vou fazer um corte no clipe composto e vou clicar 2 vezes para entrar nele. O corte é pra gente se localizar. Essa parte aqui que tá em highlight é o que tá dentro do nosso corte, ó. Então a gente sabe que o corte foi feito exatamente aqui e é aqui que eu quero que a animação comece. Primeiro a gente vai duplicar essa track do café segurando o Alt, clicando e arrastando aqui para baixo. Vou puxar aqui pro lado e vou diminuir um pouquinho o tamanho. Essa track diminuída eu vou duplicar ela segurando o Alt, clicando aqui para cima e com o Shift segurado para não tirar ele da reta, eu vou arrastar
arrastar aqui pro outro lado. Vou duplicar mais uma vez essa track e diminuir mais um pouquinho o tamanho e arrastar aqui pro lado também. Duplico mais uma vez e segurando Shift, a gente vem com ele aqui para o outro lado. Perfeito. Essa é a posição final que a gente quer que a animação termine. Com a agulha aqui, ó, no começo do highlight, a gente vai ignorar esse primeiro pacote maior, mas em todos os outros a gente vai marcar um keyframe em Transformar 2 e em mistura. Pulamos aí mais ou menos uns 25 frames para frente e fazemos a mesma coisa. Keyframe em Transformar 2 e em mistura. E com a agulha aqui no primeiro keyframe, a gente vai arrastando todos os cafés aqui para trás desse café maior. Faz isso com os 4 pacotes e também vem aqui em mistura e zera a opacidade nas 4 tracks. E assim nós temos esse efeito. Agora a gente pode sair do clipe composto clicando aqui nessa setinha e show, a animação que a gente fez no clipe composto se reflete aqui na nossa timeline. Depois disso, essa composição é arrastada para o lado e aparece ali representante dentro de um círculo roxo movimentando a boca. Então vamos seguir aqui montando ela. Vou arrastar o sólido roxo aqui, ó, separado na minha timeline, e vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez com o sólido amarelo. Vídeo, mascarar, círculo, ajeitou o tamanho, transforma em clipe composto, joga o efeito onda e agora vamos inserir aqui a foto da representante. Vou arrastar aqui por cima do círculo, vou dar uma ajeitadinha na cor, ó, para ela ficar nesse tom mais monocromático. Agora vamos fazer esse efeito aqui dela saindo de dentro do círculo. E para isso a gente vai usar a mesma técnica que eu ensinei nesse vídeo que tá aparecendo no card. Depois você dá uma olhada lá. A gente ajeita ela aqui no lugar, vem em vídeo, mascarar, círculo e alinha aqui com o círculo roxo. Agora a gente vai duplicar essa track segurando o Alt, clicando e arrastando para cima. E na track de cima a gente vai mudar a máscara círculo para horizontal. E ok, já temos aqui o efeitinho dela dentro do círculo. Mas se você bem se lembra, a boca dela se move e a gente fez uma versão meio tosqueira dela com a boca aberta. A forma mais fácil de fazer isso no CapCut é a seguinte: a gente vai selecionar todas as tracks aqui e duplicar tudo. Mas essa segunda cópia aqui a gente só vai substituir a mídia por ela com a boca aberta. Vou arrastar aqui o asset dela com a boca aberta por cima da track, vou soltar, vai abrir essa janelinha aqui perguntando se eu quero substituir o clipe, eu vou clicar em substituir clipe e vou fazer isso também com a track de baixo. E assim já temos a versão dela com a boca aberta e com a boca fechada. A gente vai transformar esses dois blocos aqui em clipes compostos. Agora a gente vai fazer assim, ó, aqui no clipe composto dela com a boca aberta, a gente vai recortar um pedacinho, deixar um espaço e recortar mais um pedacinho. Esses dois pedaços aqui eu vou selecionar e vou apertar Ctrl V para copiar. Agora aqui na track que ela tá com a boca fechada, eu vou dar um Ctrl V para colar por cima e a gente tem esse efeitinho aqui. Eu acho que as abridas de boca estão muito demoradas. Então, como tudo na edição, você tem que ir fazendo teste, teste, teste até ficar interessante. E nessa linha a gente vai espalhando aqui, ó, trechos para fazer uma animação da boca dela mexendo. Não precisa deixar espaços iguais, é até bom que você não deixe, para que a fala não fique repetitiva e faça um movimento mais natural. Fiz essa animaçãozinha aqui por toda a track, vou selecionar tudo e criar mais um clipe composto. E assim já temos aqui junto e organizado essa track com ela já animadinha. Então é só inserir ela na cena. Esse é o momento em que eu quero que entre a imagem da representante com o círculo roxo e essa imagem aqui vai um pouquinho pro canto. Primeiro vamos colocar os cafés aqui mais pro canto. Vou marcar um keyframe aqui em posição e tamanho. Vou pular aqui mais ou menos uns 30 frames, marcar outro keyframe em posição e tamanho. E nesse keyframe da frente eu vou arrastar aqui bem pro canto. Alinhado aqui com o primeiro keyframe, a gente vai colocar aqui a track com a representante e já vamos deixar ela aqui no que seria o local final dela. E vamos marcar keyframes em Transformar 2 alinhado aqui com os de baixo, ó. Um no começo da track e o outro alinhado com esse aqui. Com a agulha no primeiro keyframe a gente arrasta ela aqui para fora. Vou dar aquele grauzinho na curva de velocidades e temos esse resultado. Você, pessoa mais perspicaz com um olhar mais crítico, já notou que essa etiqueta aqui de promoção, ela tá aqui atrás desse café aqui do lado. É uma besteirinha, mas é importante consertar isso. E para fazer isso é bem simples. Vamos voltar aqui no clipe composto, clicando 2 vezes nele. E eu só vou pegar aqui a track da etiqueta e vou arrastar ela por cima dos 4 pacotes menores, ó. Assim ela aparece ali, por cima de todos. Parabéns para você que conseguiu notar. Na sequência, vem uma mão que segura aquela garrafa do meio e tudo que tá na
tela menos a garrafa e o círculo amarelo caem. Você vê que a atendente cai reto e as garrafas caem dando uma inclinadinha. Nesse momento aqui é quando eu quero que essa mão que vai pegar entre. Então eu já vou adicionar aqui a versão dela com o dedinho mais aberto por cima de tudo na timeline e vou ajeitar aqui onde seria a posição final dele. Com a agulha no começo da track, vou marcar um keyframe em Transformar 2, vou pular mais ou menos uns 25 frames para frente e marcar mais um keyframe em Transformar 2. Com a agulha no primeiro keyframe, a gente tira a mão aqui para fora da tela. Assim a gente já tem animada a entrada da mão. Agora eu quero que quando a mão chegue no café, os dedinhos fechem ali para dar a impressão que ele está segurando esse café do meio. Então a mão chegou no café, vou pular aqui alguns frames para frente e vou fazer um corte. Com o corte feito, eu pego a mão aqui com os dedos fechados e arrasto aqui por cima só para substituir a mídia. Clico aqui em substituir clipe e beleza, já temos a animaçãozinha aqui da mão fechando. Beleza, vou posicionar aqui a agulha no momento em que eu quero que essas coisas caiam da tela. Vamos começar com a atendente, que é mais fácil. Vou criar aqui um keyframe em Transformar 2, vou pular aqui uns 20 frames para frente, vou criar mais um keyframe em Transformar 2 e com o Shift segurado eu vou arrastar ela aqui para fora da tela. Fizemos aqui a retirada da representante, agora a gente tem que fazer a mesma coisa nos 4 pacotes e para isso a gente tem que entrar no clipe composto. Para ajudar a gente a se localizar dentro do clipe composto, vamos alinhar a agulha com o primeiro keyframe aqui da animação da saída da representante e vamos fazer um corte aqui no clipe composto. Com o corte feito, a gente clica 2 vezes para entrar nele. Você já aprendeu que o corte é para marcar esse highlight aqui, que a gente sabe que é a partir do corte, ou seja, a partir do highlight que a gente tem que começar a fazer a animação. Nesse caso aqui eu vou ignorar o círculo, o café do meio e a etiqueta, mas as outras 4 tracks eu vou criar um keyframe aqui em Transformar 2, com a agulha aqui alinhada com o highlight. Vou pular aqui 20 frames e vou marcar mais um keyframe em Transformar 2 em cada uma das 4 tracks dos pacotes menorzinhos. Com a agulha aqui no keyframe da frente, a gente não só vai descer o pacote, como também vai dar uma inclinadinha nele. Então eu clico aqui nesse botãozinho, inclino ele um pouquinho aqui pro lado e segurando o Shift para não tirar da reta, eu arrasto ele para baixo. E faço a mesma coisa com todos os outros. E assim temos esse efeito. Beleza, vamos clicar aqui na setinha para sair do clipe composto e olha só como ficou aqui na nossa timeline. Perfeito. Como a atendente saiu, não volta mais, a gente pode cortar aqui a track dela para não ficar atrapalhando. Aí aqui na animação, por fim, a mão traz a garrafa de volta aqui no meio, abre os dedinhos e vai embora. Para ficar mais fácil de fazer isso, eu vou selecionar o clipe composto aqui com o café e a track com a mão e criar mais um clipe composto. Assim eu posso animar os dois juntos aqui com mais facilidade. Aqui no momento que eu quero que a animação comece, eu vou marcar um keyframe em Transformar 2, vou pular aqui uns 30 frames, marcar mais um keyframe em Transformar 2 e vou puxar pro lado aqui de forma que o círculo fique no meio da tela de novo. E agora a gente tem que abrir os dedinhos da mão e tirar ela. Para isso, logo depois que ele chega aqui no meio, ó, vou pular alguns frames e vou fazer um corte aqui no clipe composto. Clico 2 vezes para entrar no clipe composto. Você vê que aqui dentro do clipe composto a composição tá do lado esquerdo, mas não tem problema. Vamos de novo alinhar a agulha aqui, ó, com o nosso highlight, que é onde vai começar a animação. Vou fazer um corte aqui na track da mão e vou arrastar aqui a mão aberta por cima para substituir o clipe. Assim a gente tem a animação dos dedinhos abrindo. Vou pular aqui uns 10 frames para dar um descanso, vou criar um keyframe em Transformar 2, pular mais 20 frames, criar outro keyframe em Transformar 2. No keyframe da frente a gente vai tirar a mão da cena. E assim temos a saída da mão. E por fim essa imagem toda aumenta de tamanho, o rótulo é trocado com um fadezinho e ali na etiqueta também é trocado o preço. Vou marcar um keyframe quando eu quero que a animação comece e como eu quero que vá aumentando devagarzinho até acabar o vídeo, eu vou colocar aqui no final do áudio e vou aumentar um pouquinho o tamanho. A questão é que nessa animação do aumento de tamanho tem que trocar aqui o rótulo do café e o preço. Para fazer isso de uma forma bem simples, eu vou duplicar esse clipe composto aqui, segurando o Alt, clicando e arrastando para cima. E agora a gente vai na raiz desse café aqui e só trocar ele pelo de rótulo verde. Vou clicar 2 vezes nesse clipe composto de cima para abrir ele. Uma vez aqui eu vou clicar 2 vezes nesse de baixo e aqui eu tenho acesso ao asset original do café. Eu só vou pegar esse café de etiqueta verde, arrastar por cima e substituir o clipe. Dá uma olhada, ficou ali com a etiqueta
etiqueta verde. Aproveitando, a gente também vai mudar o preço. E para isso a gente vai lá na raiz da nossa etiqueta, que é dentro desse clipe composto aqui. Clico 2 vezes para entrar e vou mudar aqui para R$100. Agora a gente vai voltar até a nossa timeline original. Agora, para fazer uma transição suave entre os rótulos e a etiqueta de preço, eu vou colocar a agulha um pouco para trás da metade aqui, e nas duas tracks eu vou marcar um keyframe aqui em mistura. Eu vou pular aí uns 20 frames para frente e vou marcar mais um keyframe em mistura nas duas tracks. Beleza, agora a gente só volta aqui nesse keyframe anterior e zera a opacidade do café de rótulo verde. E assim a gente tem esse efeitinho bem suave do rótulo mudando e da etiqueta de preço também mudando. Agora, para a reta final, vamos para sonorização. No clipe original, o editor não coloca áudio para tudo que tá entrando, saindo, se movimentando. É apenas a voz do narrador e uma música tranquila de Bom Dia na Fazenda. Então vamos seguir essa linha. Aqui no CapCut eu vou vir em áudio, música e vou buscar aqui Calm Acoustic Guitar. Já temos aqui algumas opções bem interessantes. Vou adicionar a música aqui na minha timeline também e claro, vou dar uma abaixada aqui no volume. E de modo geral é assim que se faz esse tipo de animação, com keyframes, clipes compostos e um pouquinho de paciência. Agora eu vou tomar um café, abaixar a cabeça, terminar de editar os detalhes dessa animação e esse foi o resultado final. Certo dia fui com a minha namorada na venda do seu Ernesto. Fomos atrás de um café que tínhamos achado muito bom. Era o café Kufi, que acabei descobrindo que tinha nota 9.9 no Cafino e custava só R$20 nessa vendinha. Uma pechincha. Eu levei 4 pacotes e minha namorada levou os outros 5. E assim, zeramos o estoque. Enquanto Ernesto anotava na caderneta, fomos surpreendidos pela representante da marca. Trocamos uma ideia e ela disse que esse mesmo café seria vendido em outra rede de vendas de esquina mais gourmetizada, com outro rótulo, só que por R$100. E agora que você já tem uma noção de como são feitas as animações do canal Elementar, usando somente o CapCut, já pode usar essas técnicas para inserir animações arrojadas nos seus vídeos, agregar valor ao seu material, ou mesmo, quem sabe, fazer seu próprio canal de mini documentários e tentar passar dos 1 milhão de inscritos. E se você gostou desse vídeo, mas eu não tenho a menor dúvida que também vai gostar desse aqui, que é no mesmo estilo, mas nele fazemos do zero uma cena do canal do Abra. Enquanto você vai lá dar uma conferida, eu vou ali na venda do seu Ernesto, porque acabou o café de novo. Tchau!